Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aí essa noite. Já cumprimentaram, né? Quem está ao lado. Então, hoje vai ser diferente, né? Hoje eu vou estar trazendo a palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala sobre integridade. Não sei, está aí o título aí atrás, integridade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18. Nós vamos ler aí uma história. E nós temos um personagem aí abençoado, que nós vamos falar essa noite. Amém? Você achou aí? 1 Samuel 18, capítulo 1. Está voando tudo aqui. Pera aí. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém? Só até aí. Quero orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, Senhor, essa é a Tua palavra. Deus, eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra venha alcançar, Deus, os corações. Venha alcançar, Pai, os que já estão aqui, os que estão em casa assistindo, aqueles que vão assistir, no nome de Jesus, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar de forma individual, de forma direta, com cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Jonatas. Não é sobre Davi, é sobre Jonatas. E eu queria falar um pouquinho para vocês quem era Jonatas. Jonatas, então, ele era o filho mais velho de Saul. Ele era um príncipe, porque o pai dele era o rei Saul, então ele era príncipe. E ele também, ele era um grande guerreiro. Ele lutava nas guerras e nós vamos ver, um homem abençoado. E ele tinha muita intimidade com Deus também. E Jonatas, ele diz a palavra aqui, né, que ele... acho que preciso contextualizar para você entender. Davi tinha acabado de vencer o Golias, o gigante Golias. E Davi, ele era um menino. A gente sabe que quando ele venceu, ele tinha por volta de 16, 17 anos. E Jonatas, eu não consegui ver a idade dele, mas ele já era guerreiro. Ele já lutava por Israel, ele já vencia guerras. E então, é o primeiro encontro ali de Davi com Jonatas. E diz a palavra que assim, né, que Jonatas viu Davi, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E ele o amou como a si mesmo. Glória a Deus. E aí vai desenrolar uma história maravilhosa, uma história de amizade, uma história de fidelidade, uma história de integridade da parte de Jonatas para com Davi. E eu gosto de falar, a palavra não diz, mas quando eu leio que a alma de Jonatas se identificou com a alma de Davi, eu gosto de falar que foi feita ali uma aliança espiritual entre Jonatas e Davi. O nosso Deus é um Deus de alianças. O Antigo Testamento todo vai falar sobre as alianças que Deus fez com vários homens. E até os dias de hoje, Deus faz aliança entre pessoas, entre filhos, servos, ministros de Deus, pessoas que vão levar a palavra de Deus. Deus trabalha com alianças. Amém? Fala para quem está do seu lado assim: Deus trabalha com aliança. E a aliança é algo precioso para Deus.
A aliança é algo profundo. E aí, tá vindo, eu falei com o Espírito Santo que hoje eu vou falar tudo fora de ordem, o que ele mandar, eu estou falando. Deus me lembra, olha para o seu dedo quem é casado. Tá vendo essa aliança bonita aí? É a aliança que você tem com a sua esposa, com o seu marido. Deus trabalha com aliança. Então, faça com que essa aliança permaneça. Doe um pouco de você para essa pessoa que está aliançada com você. A gente vai ver o quanto Jonatas se doou para Davi. O quanto ele serviu como, eu vou usar uma palavra até forte, como ponte para que Davi alcançasse todo o sucesso que ele alcançou. Mas Jonatas era um homem abençoado e Jonatas tinha intimidade com o Senhor. Então, para que nós possamos permanecer em aliança, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Porque sem intimidade, sem saber a vontade de Deus, muitas vezes você não vai sustentar uma aliança. As coisas vão apertar, vão dificultar, o seu eu vai falar mais alto e você vai querer quebrar as alianças que Deus te coloca na vida. Então, para a gente entender um pouquinho como que Jonatas, ele era guerreiro e ele tinha intimidade com Deus, eu separei uma passagem, 1 Samuel 14:6, quem quiser pode abrir, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nesse momento, em 1 Samuel 14:6, Jonatas estava ali enfrentando os filisteus. Os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus. Então, Jonatas estava ali com seu escudeiro. Como que era isso, gente? Tinha o guerreiro e vinha o seu escudeiro, juntamente com ele. E estava somente Jonatas e o escudeiro dele. E aí, em 1 Samuel 14:6, diz assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar muitos ou com poucos. Glória a Deus. Então Jonatas vai, continuando aí, eu não vou ler, ele pede um sinal para Deus. Ele fala, se Deus falar assim, nós vamos lá guerrear. Se Deus falar que não é assim, nós vamos retroceder. E aí ele faz a prova dele ali com Deus. E Deus dá o sinal. E Deus fala, pode ir, que eu vou dar os filisteus nas mãos de vocês. E naquele momento, então, Jonatas pega somente o escudeiro dele e eles vão para a guerra. E a Bíblia nos diz que eles mataram pelo menos 20 homens. 20 filisteus eles derrotaram. Somente Jonatas e o seu escudeiro. Mas por que eu estou querendo destacar isso? Porque Jonatas, então, nós podemos crer que ele tinha intimidade com Deus antes de entrar numa batalha, antes de entrar numa guerra, pedir um sinal para Deus. E ele confiava no sinal que Deus dava, porque Deus deu o sinal e ele foi. Se Deus não desse sinal, ele ia retroceder. Mas ele confiava na direção que Deus dava para a vida dele. Então é assim, por que Jonatas vai seguir o propósito que Deus tem para a vida dele? Porque ele era um homem obediente a Deus. Ele entendia os sinais que Deus dava. E quando diz que a alma dele se ligou à alma de Davi, o Espírito Santo me chamou a atenção para uma palavra que ele disse aí, 1 Samuel 14:6, ele diz, vamos e passemos a guarnição desses incircuncisos. Davi, quando viu Golias, vocês lembram que ele falou? Golias vinha, desafiava ali todo o povo de Israel e ninguém enfrentava Golias, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Davi, um menino, ele chega e fala, quem é esse incircunciso que vem desafiar o povo de Israel? A mesma visão que Jonatas teve dos filisteus, Davi também teve. E eles pensavam, eles não têm aliança com Deus, porque o povo está temendo se eles não têm aliança. Incircuncisão, naquela época, os homens que tinham aliança com Deus, eles faziam a circuncisão. E quem não tinha circuncisão significava que não era aliançado com Deus, que não tinha a proteção de Deus, que não contava com Deus.
Então, para eles, o fato de serem homens sem aliança com Deus já indignava. Quem são esses que vêm desafiar o povo de Israel? A confiança que eles tinham em Deus. Será que eu e você, nós temos essa confiança em Deus a ponto de nos indignar, né, quando a gente vê algo que está fora, quando a gente vai e fala, não, eu não vou por mim mesma, mas eu vou pedir um sinal para Deus. Eu vou no que Deus me mostrar. E eu vou. Ou eu não vou, né? De acordo com o que Deus falar. E assim, então, era Jonatas com Deus. E eu falo que a alma dele se ligou à alma de Davi também, pela conexão espiritual que os dois tinham. Mesmos objetivos, mesmos princípios, mesma busca em Deus. Glória a Deus. Então, eles se identificaram. Não sei, na sua caminhada, né, com Deus, se você já se deparou com algumas pessoas que você olhou e falou, opa, isso aí é de Deus, essa aí é de Deus, vou ficar agarradinho nele, nela, porque me identifiquei, porque dali vai sair coisa boa, dali eu vou ser edificado, dali a gente pensa igual, a gente busca as mesmas coisas, a gente tem conexão. Então, o que aconteceu foi uma direção de Deus para que Jonatas se apegasse a Davi. E por tudo isso que eu estou falando para vocês. Na minha vida, eu já tive algumas conexões espirituais. Glória a Deus. Vou citar uma mulher abençoada, uma pastora. E ela vai estar aí no Congresso de Mulheres. Vai estar aí no nosso próximo Congresso de Mulheres. E aí vocês vão ter oportunidade de conhecer, algumas já conhecem, é a pastora Lucília Canuto, e é uma pastora, uma senhora já mais velha, e eu estava preparando a palavra, e Deus me lembrava, eu conhecia a pastora Lucília, eu estava no meu segundo encontro com Deus. Quem já fez encontro com Deus aqui, levanta a mão, gente, deixa eu ver. Não? Já? Quem não fez tem que ir, viu? Lá, Getsemane sede, faz encontro com Deus, a gente pode passar, né, depois da próxima data. E eu passei por 2 encontros com Deus. Encontro com Deus, gente, é quando você vai para um retiro, aí você fica ali 3 dias, e são várias ministrações de vários temas, e você volta assim, renovado, né, abençoado. E eu tinha feito encontro com Deus na minha antiga igreja, porque eu não nasci na Getsemane, mas eu vim de outra igreja. E quando eu entrei para a Getsemane, eu falei que eu gostaria de fazer o encontro com Deus da Getsemane, para eu ver como é que é. E nesse encontro com Deus, a pastora Lucília estava ministrando, né, na área de libertação. E era ela e algumas pastoras, porque esses encontros com Deus, eles têm muitos pastores. E aí, logo que eu a vi, algo acendeu no meu coração. Falei, gente, essa mulher é de Deus. Que mulher abençoada, que palavra forte, que coisa de Deus. E eu me identifiquei com ela. E quando foi fazer a oração, aí todo mundo que estava lá no dia foi chamado à frente e fazia uma fila de pastoras para orar. Muito como a gente faz aqui. E aí a fila era o seguinte, gente, a gente ia caminhando e de acordo com o seu lugar na fila, você era direcionado para uma pastora. E eu vinha na fila e eu falava, Deus, eu quero que ela ore por mim. Dá um jeito que eu quero ir nela. E assim foi. Eu fui nela, aconteceu, ela orou por mim, bênção. E anos depois, eu estava, né, já na outra missão, quando ela foi fazer um trabalho lá na outra missão sobre cura e libertação. E aí, na época, o pastor de lá me designou para ficar auxiliando ela. Então, ela atendia as pessoas e eu ficava ali, auxiliando ela. E o pastor de lá falava assim, não, porque você tem chamado para a área de libertação. Eu falei, que isso, pastor? Deus me livre. A área de libertação não posso acompanhar, mas não quero libertação. E a pastora Lucília, desde que me viu, falava, me chamava de pastora. E eu falava, não, pastora Lucília, eu não sou pastora, não. Estou te acompanhando aqui, mas não sou pastora. Você é pastora? Não, não sou. É. E aquilo, ela foi afirmando.
E aí muita coisa aconteceu, e anos depois, quando eu fui consagrada pastora, ela estava lá, e ela já veio aqui num outro congresso de mulheres, ela vai estar aqui de novo. Eu já encaminhei algumas mulheres lá para ela, nessa área de libertação, e todas as vezes que eu encaminho, ela atende, né, e ela pega casos pesados, que na época que eu encaminhava, eu brincava e falava assim, não, eu não consigo não, isso aqui está muito pesado, isso aqui é para a pastora Lucília. E ela pegava. Hoje em dia, glória a Deus, aleluia, a gente já não está precisando encaminhar mais, né? Hoje em dia a gente mesmo pega aqui na missão e ora e vai, e Deus tem abençoado. Mas sempre que eu posso, eu procuro honrar, chamar, convidar, e como que eu ia imaginar, né, que eu teria essa conexão com ela com o passar dos anos. Mas Deus mostrou, desde a primeira vez que eu vi, foi alguém que Deus tocou, e não vou falar que a minha alma ligou a dela não, como Davi, mas foi algo que tocou. Então fique atento, né? Quem Deus coloca no seu caminho para ser aliança, conexão na sua vida. E preste atenção, deixe fluir, né? Observe, porque Deus faz essas coisas e é muito bom quando isso acontece. Bom, então Jonatas, né? Ele teve essa questão toda com Davi, e então ele se afeiçoa a Davi. E Jonatas também, ele era um bom filho, ele era leal a Saul, e ele tinha intimidade também com o pai dele, com Saul. A gente vai ver algumas coisas sobre Saul, mas o que acontece? Em um determinado momento, Saul, então nós lemos aqui que Saul começa a colocar Davi para guerrear também por Israel. E Davi começa a vencer as guerras. Né? Então, como a gente leu aqui, ó, ele era benquisto, Davi, de todo o povo e dos próprios servos de Saul. Só que aí Saul começa a ter inveja de Davi. Saul começa a querer matar Davi. E um dia, como Jonatas e Davi eram amigos, Davi conversa com Jonatas e fala para ele, Jonatas, o que está acontecendo? Seu pai quer me matar. O que eu fiz de errado? Né? Onde eu pequei contra o seu pai? E naquele momento, Jonatas fala, não, Davi, de forma alguma, meu pai não quer te matar. De onde você tirou isso? Isso não existe, meu pai não quer te matar. Você tem vencido, tem guerreado. E então, eles fazem ali um combinado, e Jonatas, então, vai chegar até o pai dele para sondar como é que é essa história, se ele queria ou não matar, então, Davi. E aí, isso está lá em 1 Samuel 20, 30 a 31, onde Davi vai questionar, então, onde Jonatas vai questionar Saul sobre Davi. E se você puder abrir comigo 1 Samuel 20, 30 a 31. Deixa eu abrir aqui também. Vai mostrar um pouco como que Saul era. Nesse momento, Davi já tinha percebido, então, a intenção ali de Saul, e Davi já estava fugindo ali de Saul. Aí diz assim a palavra: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de sua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Isso porque Jonatas foi questionar Saul sobre Davi. E nesse momento, Saul se ira, porque ele percebe que Jonatas quer ali defender Davi, e ele xinga Jonatas, né? Xinga ele, xinga a mãe dele. Por 2 vezes na Bíblia, em 1 Samuel, a gente vai ver Saul irado contra Jonatas, porque Saul era um homem rude, era um homem orgulhoso, e
A gente vai ver como que Jonatas se posicionou. Então ele diz assim: que é isso, Jonatas? Você não percebeu ainda não? Enquanto Davi tiver por aí, o filho de Jessé, Davi, viver sobre a terra, você não está seguro. O teu reino não está seguro. Manda buscar ele agora e manda matar. Porque aí, né, você vai ficar tranquilo, o reino vai ser seu. E aí, igreja, o que Jonatas faz? E ele tinha intimidade com o pai dele, tá? O que Jonatas faz? Mata Davi? Manda matar Davi? Pelo contrário, ele encontra com Davi e ele vai avisar Davi que Saul queria o matar. E eu queria destacar esse fato de que Jonatas era leal ao seu pai. Você não precisa abrir, que são muitos versículos, eu vou ler aqui. Em 1 Samuel 21, tem uma conversa também de Jonatas com seu pai. E aí ele está explicando, quando ele fala para Davi: que é isso, Davi? Meu pai não quer te matar, não. Eu sou muito amigo do meu pai. Se meu pai quisesse te matar, eu ia saber primeiro. Está lá em 1 Samuel 21, está assim, ó. Vou ler o versículo 22, para encurtar aqui. Aí, Saul vira e fala, aliás, eu vou ler o do 1, senão vai ficar muito confuso, está assim, 1 Samuel 21. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Aí o versículo 2, e ele respondeu, Jonatas respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai ocultaria isso? Não há nada disso. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque ele afirma para Davi: meu pai não faz nada sem me consultar. Meu pai não faz nada sem antes me dizer. Não precisa ter medo. Ele não vai te matar. E aí, quando ele vai questionar o pai dele se ira e fala, né, que Davi deveria morrer. Então, nesse momento, o que acontece? Jonatas está entre Saul e Davi. Vocês concordam comigo? Ele amava o pai dele também, tinha intimidade, respeito com a autoridade do pai dele, guerreava as guerras ali com o pai dele. E do outro lado tinha Davi, o amigo, o servo, um guerreiro também que ele admirava. E quando Saul manda então ameaça, né, fala assim: se você não der um jeito aí, ele vai roubar seu lugar. Ele vai roubar o seu trono. Você não percebeu até agora? Como é que ele está tão, digamos, cego, burro, que você não entendeu que Davi vai ficar no seu lugar? Vocês imaginam um conflito? Eu não sei que conflitos você passa para servir a Deus. Eu não sei como que está a sua situação quando Deus te prova. Quando Deus coloca algo diante de você, em que você sabe o que é o certo e o que é errado. Só que o certo e o errado aqui, Jonatas, ele teve que tomar uma posição. Concordam comigo? Ou ele ia a favor do pai dele, ou ele ia a favor de Davi. E ele teve que se posicionar. Tem coisas nas nossas vidas que nós temos que nos posicionar. Você tem que decidir. Não adianta, tem gente que não decide. Aí fala: ai, Deus, fala para mim, onde que eu devo ir? Deus me mostra. Aqui não tinha dúvida, aqui era o certo contra o errado. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tem muito certo e tem muito errado. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Tem pessoas que a gente acompanha, aconselha, elas sabem exatamente o que é o certo e o que é o errado. Mas às vezes quer fazer o errado. Então não é questão que Deus não responde, não. Estava ali. E Jonatas sabia. E o bonito é que Jonatas, nesse momento, então, ele se posiciona a favor de Davi. E aí, quando ele se posiciona a favor de Davi, ele encontra com Davi, ele explica para Davi, ele fala: Davi, você tinha razão, meu pai quer te matar mesmo. E ali eles renovam a aliança deles. E a palavra diz que eles choraram, mas que Davi chorou mais ainda do que Jonatas. E Davi, então, começou a ser o fugitivo de Saul.
E Jonatas, o tempo inteiro que esteve ali, ao lado do pai dele, todas as vezes que o pai dele ia falar de Davi, ele defendia Davi. Ele honrava Davi, mesmo Davi não vendo. E aí você pode estar se perguntando, mas por que ele fazia isso? O que ele estava ganhando fazendo isso? Honrando, abençoando Davi? Que parentesco que eles tinham, por que ele fazia isso? Porque a gente honra, o pastor fala muito isso, né? Quando a pessoa não está. Ele não fez isso na frente de Davi para conquistar, para ganhar algum favor em troca. Ele fazia isso quando Davi não via. E ele enfrentava o próprio pai dele, a quem ele amava. E eu digo para vocês, somente faz isso quem segue a vontade de Deus. Amém? Se não for Deus, a gente não faz. A natureza humana, ela é como Saul. A gente é orgulhoso. A gente é arrogante, prepotente. Quem vai querer abrir mão do reinado para dar de bandeja para outro? Quem vai querer? Como eu disse, servir de ponte aqui, para que o outro chegue lá e você fique ali renunciando ao seu lugar. Então, Jonatas teve que renunciar ao trono dele, ao lugar dele, para que a vontade de Deus fosse feita ali. E Jonatas entendia que Davi era o ungido de Deus, que era Davi quem deveria ocupar aquele trono. E, como eu disse, a renúncia dele foi muito grande. Ele renunciou ao trono, ao lugar. Vocês imaginem, um príncipe herdeiro. Estava tudo ali, gente. E Jonatas não era fraco, não. Porque tem muita gente que renuncia por achar assim, eu não vou dar conta, isso não é para mim, por medo, por achar que não foi o escolhido para aquilo. Não sei, por uma questão interna, mas aqui não, aqui fica muito claro. A Bíblia nos mostra que Jonatas era um grande guerreiro. Lembra quando Jonatas encontrou com Davi? Ele deu tudo para Davi. Ele deu as vestes, ele deu a arma, ele entregou tudo ali na mão de Davi. Então imagine, eu e vocês, num lugar que a gente tem tudo para estar lá. Chegou a sua hora. É o seu, pastor Guilherme. É a sua vez. Você tem que ser todo preparado para tomar posse daquilo ali. E Deus fala, não, eu quero o pastor Bruno. E aí? E aí? Como que fica? Imagina a situação. E além disso, você vai ter que ir contra o seu pai. Vou pegar o seu pai, não. Você vai ter que ir contra o seu pastor. E vai falar, não sou eu, não. Cadê ele, Bruno? Sumiu. É o pastor Bruno que vai assumir. Foi exatamente isso que aconteceu. E é bonito demais essa renúncia. E, gente, a Bíblia... É ele ali, apareceu lá. Pastor Guilherme vai ceder um lugar para você aí, pastor Bruno. Em nome de Jesus, estou profetizando. Estou brincando. Então, gente, a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia ela é toda cristocêntrica. O que é isso? Tudo fala de Jesus Cristo. Então, aqui não é só uma história de Davi e Jonatas. Aqui é uma história de Davi e Jonatas querendo refletir quem? Jesus Cristo. É uma linda história, porque nós somos seres humanos, nós precisamos ter referências. Mas, assim como Jonatas renunciou ao trono, assim como Jonatas foi humilde, assim como Jonatas deu a vida, literalmente deu, nós vamos ver como é que termina a história, deu a vida por Davi, assim como Jonatas fez o tempo inteiro, quem fez isso por nós? Jesus Cristo. Ele largou o trono dele. Ele desceu, ele renunciou por um momento àquele trono que ele estava, que ele pertencia, que era de direito. E ele veio, e ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi desacreditado. As pessoas riam dele. Que? Como ele, quando o dia que ele foi crucificado, colocaram uma coroa de espinhos e falaram, rei dos judeus. E ele teve que aceitar toda humilhação, sendo quem ele era. E ele renunciou por mim e por você. Glória a Deus.
Glória a Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ter aliança com o nosso Deus. Ele é a nova aliança. Porque a antiga era aqui, com os circuncisos, mas a nova, com os incircuncisos, que hoje somos nós, foi através de Jesus. Amém? Então a história de Jonatas e Davi reflete a renúncia do nosso Senhor, que pagou o preço, que deu a vida por mim e por você. Então, eu falo que nessa história, então, com devidas proporções, Jonatas se assemelha aí a Jesus. E vamos falar um pouquinho agora de Saul. Então, Saul era o pai de Jonatas. Saul, rei de Israel, o primeiro rei. O rei ali, então, ungido por Samuel. O rei que era bonito, né? Que a Bíblia diz que era um homem bonito, um homem alto. Um homem que onde chegava, fala a Bíblia, que daqui para cima ele passava todos os homens. E ele tinha todo o porte de rei. Foi tudo colocado à disposição dele, mas ele não tinha o que Davi tinha, que era o coração de servo. Ele não se humilhava diante de Deus. Ele foi colocado num lugar e subiu a cabeça dele a arrogância, a vaidade, o orgulho. E ele não queria abdicar daquela posição de jeito nenhum. Quando Samuel diz: Saul, Deus está te rejeitando, acabou. E Samuel vai falar com pesar, né? Que Samuel também amava Saul. E Saul o tempo inteiro, então, o que ele faz? Ele começa a perseguir o próximo ungido, que era Davi. E aí ele começa a querer matar Davi a todo custo. Então ele fala que era por causa de Jonatas, o filho, também era, mas era por causa dele também. Então o orgulho, a vaidade o derrubaram. E quem é uma figura, igreja, que foi vaidoso, orgulhoso, que era um anjo cheio de luz, que vivia diante do trono de Deus, que adorava, que a gente fala que cantava louvores a Deus? Quem era? Lúcifer, conhecido hoje como Satanás, caiu, né? Caiu, hoje está aí, atentando a humanidade com seus demônios. Então reflete para a gente também, cuidado com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua soberba. Estou falando que, não posso falar que Saul era como Satanás, mas vocês estão entendendo, né, os exemplos que eu estou dando, porque um é de Deus, o outro é das trevas. E Saul influenciava negativamente os seus liderados. A sorte, digamos assim, é porque Jonatas tinha um coração de servo. Jonatas entendia Deus, porque Jonatas podia sim ter matado Davi, ter abortado ali os planos de Deus, seguindo quem? O pai. Então, não sei seu ambiente, né? Como você foi criado. Quais as referências que você tem? Você pode fazer uma reflexão aí. Ao lado de quem? Como que as pessoas, quais são os seus exemplos? Quem você tem seguido? Quem você tem se espelhado? E mesmo que seja na sua casa, e mesmo que você tenha sido ensinado fora dos princípios de Deus, essa história mostra que nós podemos fazer diferente. Amém? Você pode fazer diferente. Ele convivia com um pai que era dessa forma. E o pai ainda, como eu posso dizer, ameaçava ele, né? Chegou a chamar ele de burro. Você não está vendo? Você é burro, que você não vê que você vai perder o seu lugar por esse filho de Jessé? Quantas palavras talvez você já ouviu? Ei, você não está percebendo, não? Você é burra de não entender o que está fazendo, o que você está falando que é de Deus. Você está perdendo muita coisa. Você está renunciando muita coisa. Porque muita coisa para este mundo é renúncia errada. Mas para Deus, você está renunciando para conquistar. Amém? Você está renunciando para conseguir. Para servir a um propósito maior. Para servir, para alcançar. Para fazer parte de uma história
para influenciar positivamente, para ter liderados, pessoas, sua família, não sei onde Deus te coloca, mas para ser um bom exemplo, para refletir o bom caráter de Cristo, para mostrar dignidade. E eu comecei com integridade. Jonatas era um homem íntegro. Jonatas mostrou isso o tempo inteiro. Então, que eu e você, nós possamos ser pessoas íntegras, que vão cumprir o chamado de Deus, que vão fazer valer, que vão se posicionar. Amém? Quem quer se posicionar aí, faz um voto com Deus aí, levanta a mão. Mas você vai ter que se posicionar. A hora que aparecer as ofertas, a hora que aparecer as situações, você vai decidir falar assim, não, eu vou. Custe o que custar. Eu vou seguir o que Deus tem para mim. Mesmo que eu seja ponte. Eu falei com a pastora Cátia, falava ponte. Falei, alguém que foi, gente, ser ponte de alguém. Eu vejo isso assim. Como que isso foge da realidade de hoje? Ninguém quer ser ponte mais não. Ninguém quer servir o outro mais não. Ninguém quer renunciar por causa de ninguém não. Isso é dentro da igreja também, infelizmente. A gente vê a pessoa querendo o nome dela, é o holofote em cima dela. A palavra que a gente fala é ministério, né? É serviço, não é ser visto. Quantas vezes as pessoas estão na igreja querendo ser vistas? Quantas vezes? Então, vamos olhar, eu falo para mim também. Vamos olhar para dentro de nós nessa noite. E é uma coisa que eu oro e falo, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Deus, eu quero servir. Deus, eu quero renunciar ao que precisa ser renunciado. Mas renúncia dói. Dói. E Jonatas ali, aí eu fiquei observando, vou caminhar um pouco aqui fora tá aqui. Mas o que acontece? Jonatas, você olha para a história dele e fala assim, e quando que ele conquistou? E aí a gente vai ver que ele foi fiel a Saul até o fim. Jonatas morre ali. Está em 1 Samuel 31, ele está numa batalha, mais uma vez, contra os filisteus, num lugar que chamava Gilboa. E ali, Jonatas estava lutando ao lado de Saul. Apesar do pai dele não ser referência para ele, apesar do pai dele ter sido grosseiro com ele, muitas vezes, apesar do pai dele ter confrontado ele para o lado errado, ele poderia ter se juntado a Davi antes. Ele poderia ter largado o pai dele antes da hora e ter se aliado a Davi. Mas não, ele ficou fiel a Saul até o fim. E essa passagem diz que ele e os irmãos dele, morreram numa luta quando estavam defendendo Israel com Saul. E ali ele morre. E aí, vamos lá, a passagem que eu acho a mais linda de toda essa história que eu estou contando para vocês. Deixa eu achar ela aqui, que vai fechar o que eu quero, o caráter de Jonatas diante de Davi. Achei, essa que eu quero que você abra comigo, 1 Samuel 23, nós vamos ler do 15 ao 18. Se puder colocar até na tela, 1 Samuel 23, 15 a 18. Aleluia. Tá assim, Davi e Jonatas renovam a aliança. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Horesa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horesa, e Jonatas voltou para a sua casa. Glória a Deus. É bonito demais, né, não? Nesse momento, Davi estava fugindo de Saul. Ele fugiu muitos anos. E ele teve a oportunidade de matar Saul também, vocês sabem. E ficou ali até o fim, Davi. E aí, então,
Jonatas vai ao encontro de Davi. E ali é tão lindo que ele vai encontrar então Davi no deserto. E ele vai ali fazer o quê? Encorajar Davi. Já não bastava só defender Davi, não. Tem gente que é bênção na vida da gente, não é? Não bastava só encorajar, ele queria ali, dar ali, não bastava só defender, ele queria encorajar. Então ele vai e fala palavras afirmativas. Ele diz, Davi, e eu imagino que Davi nesse momento já estava cansado da batalha. Ele enfrentava uma batalha. Sabe quando você já está cansado? Sabe quando você está esperando a promessa de Deus para a sua vida? O sonho de Deus acontecer, ou aquilo que você está buscando e você já está sem forças. E aí vem aquela pessoa que você tem aliança, aquele aliançado, aquele que Deus te mostrou, aquela pessoa abençoada, e ela vem e ela te dá aquele encorajamento no momento que você precisa. Ela chega, ela te procura, você escondido, você sem posição, você ali muitas vezes já largado. E Davi já não tinha nada. Davi tinha a promessa do trono. Davi ainda não era o rei. E Jonatas vai ao deserto. Vá onde as pessoas precisam que você vá. Bem, às vezes a pessoa está lá largada, desacreditada, e tem promessa de Deus para a vida dela. Só que ela precisa de um reforço. Ela precisa de alguém que vai ali para encorajar. E aí, nesse momento, mais uma vez, Jonatas encontra com Davi e diz, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não vai te achar. Ele está te ameaçando, mas você não vai morrer. Davi, você não vai morrer. Por quê? Porque tem promessa de Deus na sua vida. Amém? Eu te digo essa noite, você não vai morrer antes de alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Deus vai levantar alguém para te encorajar nessa noite. Que seja o próprio Espírito Santo de Deus a te encorajar. Se você não tem essa pessoa, que ele venha tocar na sua vida agora, nessa hora. Venha te encorajar. Venha falar, ei, sai desse lugar. Sai desse deserto. Sai. Levanta a cabeça. Esse mal não vai te acometer. Isso não vai te matar. Porque você tem promessa de Deus na sua vida. Amém? Porque Deus é contigo. Não temas. Não vai acontecer. Então ele diz, não vai acontecer, Davi. Meu pai não vai te achar. Você vai reinar sobre Israel. Gente, que humildade. Você vai herdar o trono que era meu. Você vai herdar. E ele diz, e eu serei contigo. Eu vou ser o segundo. Eu não vou ser o primeiro. Eu vou ser o segundo. Eita glória. Vou ser o segundo. Mas eu vou estar ali com você. Vou estar ali quando você for rei. Vou estar ali te sustentando. Vou estar ali te encorajando. Vou estar ali. Vou estar ali. Infelizmente, isso não acontece. Infelizmente, ele não chega a ser o segundo. Ele morre antes. Mas ele morre honrando o pai dele. Que a Bíblia diz para honrar pai e mãe. E ele cumpre até o final. E ele queria muito estar ao lado de Davi. Mas Deus sabe de todas as coisas. E ele não esteve para ser o segundo. Mas enquanto ele tinha vida, ele guerreou. E ele lutou. Ele defendeu Davi. E o nome dele muitas vezes não aparecia. Como no início. Quando fala em 1 Samuel 18 que as mulheres cantavam. Saul derrota milhares. Davi derrota 10 milhares. E ninguém falava de Jonatas. E aí? Ele derrotava também. Ele vencia também. E quando fala, a Bíblia fala, eu vou ser o seu segundo. Olhe para você nessa noite. Será que você quer ser o segundo de alguém? Eu comecei falando sobre aliança. E aí? Seu casamento, seu patrão,
seu pastor, seu líder. Você quer ser o segundo? Tem que entender muito, não tem? Tem que ter muita intimidade com Deus. Mesmo quando alguém de autoridade, como o pai dele, diz burro, você não está entendendo ainda que está roubando o seu lugar? Persevera, irmão, persevera. Que no final, o que te alcança, que vai te alcançar, vai valer muito mais do que posição, do que título, do que lugar que não é seu. Entenda o que Deus tem para a sua vida. Entenda onde Deus te posiciona. Seja humilde. Seja fiel. E aí eu falando, né, da história de Jonatas, ele não foi o segundo. E ainda disse que ele só tinha um filho, Mefibosete, 5 anos de idade. Quando acontece, né, uma tragédia, o filho dele fica aleijado. E é Davi que vai resgatar o filho dele, lá na frente, por causa da aliança que eles tinham. E Davi vai fazer com Mefibosete herde de tudo, tome posse de tudo. Mas se você for olhar para a vida de Jonatas, aos olhos humanos, você vai falar assim, meu Deus, mas ele só perdeu. Ele perdeu o trono. O filho era aleijado. Será que valeu a pena? Como a gente olha para pessoas que servem a Deus, para pessoas que estão ali, dia após dia, né, pagando preço. Pessoas que estão sendo segundos, sendo pontes, estão ali honrando, defendendo, se posicionando, renunciando. Aí você fala, mas olha lá, a vida dele, a vida dela, está derrotado. Irmãos, uma lição que fica nessa noite. Essa vida é passageira. Nós não sabemos como Jonatas foi recebido nos céus. Com certeza, com grande festa. E um dia ele vai se encontrar com Davi. Já encontrou, né? Não sei como é que é isso, tantas teorias, mas enfim. Nós vamos saber um dia como foi esse encontro. E ele, com certeza, lá, garantiu tudo que ele não garantiu aqui. E aí, pessoas que estão garantindo aqui, e quando chegar lá, se chegar, não vai ter garantia de nada. Porque, como eu disse, Saul, orgulhoso, vaidoso, figura de quem? E eu não posso dizer quem foi para o céu, quem foi para o inferno, mas a Bíblia diz que Saul terminou como? Tirando a própria vida. Ele, nessa batalha em que Jonatas morre, Saul pega a lança e enfia nele mesmo. Então que isso, né, sirva de alerta. Imagina se Jonatas estivesse seguindo Saul, o exemplo errado. Onde ele poderia chegar. Mas não, ele perseverou até o fim. E ele vai lá, encoraja e fala, né, que queria ser o segundo. E Davi realmente ele herda. E ele conquista. E aí, como esse sermão chama integridade, fui ao dicionário, né? E o dicionário, quero que você guarde isso essa noite, diz assim, o que é integridade? Integridade é um substantivo feminino, com origem no latim, integritate, que significa a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Em sentido figurado, a integridade pode ser descrita como honradez, pureza e inocência. Pode designar uma atitude de plenitude moral, sendo a característica de uma pessoa incorruptível. Exemplo, o juiz era respeitado por todos os seus colegas, porque era um exemplo de integridade. Amém? Exemplo de honradez, pureza, inocência. Possamos ser inocentes no mundo de hoje, que possamos ser puros no mundo de hoje, diante de tantas bandejas, situações que nos são servidas, que possamos manter um caráter íntegro e completo, incorruptível, diante das coisas de Deus. E vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena. Mesmo que você não veja nesse mundo, mas eu creio no outro mundo. Se você está aqui, você também crê. E nós sabemos o que nos espera. Mas, que nessa noite, né, tudo que foi falado aqui, você tenha
pensado, refletido sobre aliança, sobre se posicionar corretamente, sobre ter intimidade, fazer a vontade de Deus, renunciar, para que a vontade de Deus se cumpra. Alegrar alguém, encorajar alguém, ungido, escolhido de Deus. Amém? E que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém? Quero que você fique de pé para orar pela sua vida. Os pastores podem vir aqui à frente. Vem todo mundo aqui à frente. Deixa Deus ministrar agora no seu coração. Pode vir à frente. Pode vir os pastores ficarem aqui. Nós vamos orar. Venha. Creio